Eu nunca soube se a história do homem sem rosto era apenas uma lenda ou algo mais. Vivia em uma pequena aldeia nas bordas do deserto de Kalahari, e a maioria dos mais velhos gostava de contar histórias para manter os mais jovens afastados de certas verdades. Mas havia algo no olhar daqueles anciãos, algo que não se podia esconder completamente. Eu cresci ouvindo sobre ele, o homem sem rosto, uma figura que assombrava as noites sem lua. Eles diziam que ele aparecia quando a escuridão se instalava por completo, quando o vento cortava a areia como lâminas afiadas. Nenhuma estrela no céu, nada além de um vazio profundo. Era aí que o homem sem rosto surgia, vagando pelas margens das fogueiras das aldeias e se aproximando dos grupos de caçadores e contadores de histórias. Ele nunca falava, mas sua presença era inconfundível. Sua sombra, esticada pela luz do fogo, parecia engolir tudo ao redor. Quando ele se aproximava, o silêncio se tornava ainda mais denso, mais pesado. Naquela noite, não sabia o que me aguardava. Estávamos reunidos perto de uma fogueira, eu e alguns amigos. O calor do fogo queimava a pele, mas o vento do deserto fazia tudo parecer gelado. Entre risos e histórias de caça, alguém mencionou o homem sem rosto. O que nos fazia rir na maioria das vezes parecia, naquela noite, tocar algo profundo em nós. Eu podia sentir a tensão crescente no ar, como se todos soubessem que aquele era o tipo de noite em que ele poderia aparecer. De repente, uma brisa mais forte cortou a areia, fazendo as chamas dançarem e criando sombras inquietas ao redor. Eu não sabia o que havia acontecido primeiro, se foi o vento ou uma presença que mudou a atmosfera. Mas algo estava ali. Todos calaram-se de imediato, e uma sensação de desconforto se espalhou como uma doença silenciosa. Eu olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas ninguém parecia querer me olhar nos olhos. Eles estavam todos perdidos, como se temessem algo que não podiam controlar. Então, eu o vi. Ele surgiu na borda da luz da fogueira, uma figura alta e imóvel. Não tinha rosto. O que se via era apenas a escuridão onde seu rosto deveria estar, como um buraco negro onde nada poderia existir. O homem sem rosto. O ar se apertou em meus pulmões e eu não conseguia mover minhas pernas. Todos ali estavam petrificados, como se uma força invisível os mantivesse presos ao chão. Ele olhou para nós, embora fosse impossível dizer para onde estava olhando. Eu não sabia como ele percebia o mundo, mas sabia que estava observando. O silêncio era esmagador. Ele fez um movimento, sutil, quase imperceptível, mas que fez todos nós recuarmos em uníssono. Como se ele estivesse esperando. Esperando por algo. Naquele momento, uma voz na minha cabeça, que parecia não ser minha, me disse para contar uma história. Não sabia o que me levou a isso. Era como se o próprio deserto estivesse sussurrando, dizendo para eu fazer isso. Então, sem pensar, comecei a falar, contando uma história qualquer. Falei sobre a caça, sobre os dias no deserto, sobre o céu sem fim. Mas à medida que as palavras saíam da minha boca, percebi que não estava mais no controle. Ele estava ouvindo. E eu não sabia o que aconteceria se parasse. Quando terminei, o silêncio era ainda mais opressor. Ele não disse uma palavra. Não fez nenhum movimento, mas algo havia mudado. A areia parecia mais densa, como se as próprias pedras respirassem com dificuldade. O homem sem rosto virou-se e começou a caminhar, lentamente, para longe. Um arrepio percorreu minha espinha. Mas não era um arrepio de alívio. Era medo. Medo do que aconteceria se ele não parasse de andar. Então, de forma quase imperceptível, ele parou. Olhou de volta para nós e, por um momento, a lua apareceu, iluminando sua figura de forma fantasmagórica. Não havia expressão em seu rosto, não havia uma palavra, mas todos ali sabiam o que viria a seguir. O homem sem rosto caminhou, e nós ficamos para trás, presos a um destino que não compreendíamos. Ele passou como uma sombra, e nós sabíamos que não podia ser o fim. Aquela noite nunca mais me deixou. Alguns dias depois, fui procurar os mais velhos, tentar entender mais sobre o homem sem rosto. Mas nada me preparou para o que ouvi. Dizem que ele só aparece para aqueles que têm uma história para contar.
E, uma vez que ele escuta, leva você para o deserto, onde ninguém mais pode encontrá-lo. Eles falam que o homem sem rosto nunca fala, mas suas mãos são como correntes que te puxam para um lugar onde o tempo não existe. Ele não precisa de palavras para roubar uma alma, apenas precisa de uma história. E uma vez que a história é ouvida, ela não pertence mais a você. Eu sei o que vi naquela noite. Não sei se ele me levou ou se eu o segui, mas sei que algo se rompeu dentro de mim. O deserto, agora, parece mais profundo, mais frio. E sempre que olho para o horizonte, vejo sombras que não são minhas, e ouço sussurros no vento que não são meus também. Era uma noite quente, daquelas em que o calor do dia parece se arrastar para a escuridão, como se o deserto tivesse se recusado a ceder. Eu estava na aldeia de minha avó, uma pequena comunidade afastada de tudo, onde os ritmos da vida ainda seguiam o som dos tambores e das histórias sussurradas ao redor da fogueira. Não éramos muitos, e a terra era seca, como se o próprio chão tivesse sido marcado por séculos de mistérios. Eu tinha ouvido falar das lendas locais, mas nunca imaginei que uma delas viria até mim, tão próxima, tão real. Naquele dia, o vento estava estranho. Ele parecia pesar, como se algo estivesse se movendo nas sombras, uma presença invisível e densa. Os mais velhos sempre falavam em sussurros quando alguém mencionava a névoa, uma névoa espessa que aparecia sem aviso, vinda das colinas distantes. Eles diziam que ela trazia consigo um cheiro de queimado, como se algo estivesse ardendo longe, mas nunca se sabia exatamente o que. As crianças, mais atrevidas, zombavam, dizendo que era só a fumaça das fogueiras, mas algo no ar fazia a gente hesitar, algo que não se explicava. Foi naquelas tardes abafadas, quando o sol se escondeu atrás das nuvens, que eu o vi pela primeira vez. Eu estava andando perto do rio, sozinho, buscando um pouco de sombra sob as árvores retorcidas, quando a névoa apareceu. Foi como se ela surgisse do nada, uma cortina espessa, escura, como um manto que caía do céu. O cheiro de queimado chegou logo depois, tão forte que a garganta parecia queimada a cada respiração. Minha primeira reação foi de pânico. Eu sabia o que aquilo significava. Sabia das histórias que minha avó me contava, aquelas histórias de um homem envolto em fumaça e mistério. Ele apareceu na névoa, uma figura vaga e silenciosa. Não havia som algum, exceto o vento que se arrastava como se estivesse fugindo. Seus passos não se ouviam. Eu só vi seus olhos primeiro, olhos brilhantes, intensos, como se tivessem fogo dentro. Não havia forma humana ali, apenas os olhos, fixos, que pareciam me puxar para dentro da névoa, como se tudo ao redor se desvanecesse e eu fosse absorvido pelo fogo que ardia neles. O cheiro de queimado ficou mais forte e, por um instante, eu senti que o ar estava tão denso que não conseguia mais respirar. Foi então que me lembrei das histórias. As velhas lendas falavam sobre um feiticeiro, um homem que, segundo diziam, havia sido queimado em uma fogueira muito tempo atrás, acusado de usar magia negra de trazer o mal para a aldeia. Sua morte não foi um fim, mas um começo. Eles diziam que sua alma, queimada e transformada em cinzas, nunca encontrou descanso. E agora ele estava de volta, andando pela névoa, com seus olhos flamejantes, consumindo tudo que cruzasse seu caminho. Eu fiquei paralisado, os músculos contraídos como se meu corpo já soubesse o que aconteceria. Mas a névoa se aproximava, avançando como um predador silencioso. A pressão no ar aumentava, cada respiração se tornava mais difícil, e o mundo ao meu redor parecia se comprimir. Eu queria correr, gritar, mas não conseguia me mover. A figura avançava, e o cheiro de queimado ficava insuportável, quase insuportável. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, preso naquelas sombras, mas sei que a sensação de ser observado não me abandonava. Os olhos dele estavam em mim, me observando, me julgando, como se soubesse de algo que eu não entendia. O homem sem rosto, como o chamavam, não falava. Ele nunca falava, mas sua presença era tão forte, tão opressiva, que até mesmo a névoa parecia reverenciá-lo. O tempo parecia ter parado, como se a morte e a vida se encontrassem naquele espaço onde a névoa não cessava. Eu queria correr, mas a pressão no ar estava se tornando insuportável. A cada segundo, parecia que o ar estava se tornando mais denso, mais pesado, até que eu mal conseguia respirar.
Eu sabia o que aconteceria se ficasse ali por mais tempo. As lendas eram claras quanto a isso. Qualquer um que ficasse perto dele, qualquer um que se aproximasse, era consumido pela fumaça eterna, uma fumaça que nunca deixava o corpo, nunca deixava a alma escapar. E ali, naquele momento, eu senti o peso da história, o peso da verdade. A névoa me envolveu, e eu quase não conseguia ver mais nada. O calor dos olhos dele ainda me queimava por dentro, e eu sabia que se não me afastasse logo, seria consumido por aquele fogo interior que parecia ter tomado conta de minha alma. O homem se afastou lentamente, mas seus olhos ainda estavam sobre mim. Eu ouvi passos distantes, mas a névoa continuava, me envolvendo cada vez mais, até que tudo ao meu redor desapareceu e eu fiquei sozinho, sem saber onde estava ou para onde ia. Quando finalmente acordei, já estava de volta à aldeia, mas o cheiro de queimado ainda estava no ar. O som da névoa ainda estava em meus ouvidos. E o que eu vi naquela noite, ou o que eu senti, ainda está comigo. As histórias que minha avó me contava, aquelas histórias que pareciam apenas lendas, agora pareciam algo muito mais real. O homem sem rosto, o feiticeiro queimado, sua alma não descansou e ele ainda anda, caçando aqueles que se atrevem a se aproximar. Eu sei que ele ainda está lá, nas colinas, à espera de algo ou alguém. E, de alguma forma, ele sempre estará. As lendas não morrem. Elas se tornam mais fortes, mais reais com o tempo. E eu aprendi, de forma brutal, que algumas histórias têm um preço que se paga com mais do que apenas palavras. Nunca imaginei que a história que ouvia ao redor da fogueira se tornaria minha realidade. Sempre pensei que aquelas lendas sobre espíritos antigos e bestas mitológicas fossem apenas histórias para fazer as crianças ficarem quietas à noite, mas tudo mudou quando decidi entrar na floresta da Nigéria, a floresta de Oki. Ouvi os sussurros durante anos, ouvi os mais velhos falarem sobre o leão, mas nunca dei muito crédito. Até que, um dia, a curiosidade e a impulsividade me levaram a desafiar aquilo que não compreendia. Eu sempre fui fascinado pela natureza, pela vida selvagem. Eu era caçador, como muitos de minha aldeia. Mas a caça não era mais como antes. Havia algo que nos chamava para aquelas terras densas, onde o verde era mais escuro, onde o ar era mais espesso, como se a própria floresta estivesse viva. A velha lenda do leão, cujos ossos formam sua pele, não era novidade para mim. Diziam que ele era uma sombra, uma manifestação da própria floresta, com um rugido tão profundo que fazia as árvores tremerem. Mas o que mais me perturbava era o fato de ele nunca caçar de forma convencional. Ele não perseguia presas. Ele se alimentava da energia vital de quem ousasse desrespeitar o equilíbrio da natureza. Eu estava determinado a provar que a lenda era só um conto. Ouvi muitos caçadores falarem sobre aqueles que desapareceram, mas eles não sabiam o que estavam dizendo. Achavam que a floresta estava cheia de armadilhas naturais, de criaturas perigosas, mas eu sabia o suficiente para me proteger. Eu acreditava que as histórias eram apenas uma forma de manter os curiosos longe. Então, tomei minha mochila e me adentrei nas sombras densas daquela floresta. No início, tudo parecia como qualquer outro dia de caça. O ar estava úmido, o som da vida selvagem ecoava em meus ouvidos, e os raios de sol se filtravam pela copa das árvores, criando manchas de luz no solo coberto de musgo. Eu segui o caminho com confiança, mas à medida que adentrava mais, algo começou a mudar. O silêncio começou a se espalhar. Não era o silêncio comum, mas uma calma desconfortante, como se o próprio coração da floresta estivesse prendendo a respiração. Quando cheguei ao coração da floresta, a sensação de que algo não estava certo tomou conta de mim. Não era o medo usual de caçador, mas algo profundo, ancestral, como se eu tivesse invadido um território que não me pertencia. O ar ficou pesado. Eu suava frio, mas continuei. Olhei para os arredores, tentando encontrar algum sinal de que não estava sozinho. E então, ouvi um som. Um rugido. Mas não era um rugido qualquer. Era algo mais. Profundo, reverberante, como se a terra mesma tremesse com sua força. Eu congelei. O som parecia se espalhar, como se cada árvore estivesse tremendo. O vento parou. O cheiro de terra úmida e vegetação se misturou com algo mais, algo
queimado. Foi então que eu vi os olhos. Não vi o leão inteiro a princípio, apenas os olhos. Eles brilharam na escuridão, 2 pontos de fogo no meio da floresta. Eu sabia que não era algo natural. Não havia explicação para aquele brilho. Olhei fixamente para eles, como se fosse hipnotizado. O coração começou a bater mais rápido. Os olhos não piscavam, não se moviam, mas eu sabia que estavam me observando. E eu sabia que havia algo muito mais antigo ali, algo que não poderia ser explicado. Algo que não devia ser desafiado. Então, a figura apareceu. Não como um leão comum, mas como uma sombra, uma silhueta envolta em uma névoa densa, tão escura que parecia absorver a luz ao seu redor. Sua pele parecia feita de ossos, os ossos de outras criaturas, talvez. Cada movimento era quase imperceptível, como se ele não se movesse pela floresta, mas fluísse através dela. A cada passo, o chão vibrava, e a vegetação ao redor parecia se curvar, como se o próprio mundo tivesse se dobrado ao seu comando. Eu tentei me afastar, meu corpo lutava contra o pânico que começava a me consumir, mas o leão, ou o espírito que tomava sua forma, estava mais perto. Eu não conseguia respirar. A pressão no ar aumentava, como se uma força invisível estivesse esmagando minha caixa torácica. Era como se a floresta estivesse viva, e essa besta fosse seu coração pulsante, um coração que pulsava no ritmo da destruição. Então, em um movimento rápido, ele se aproximou ainda mais, e seus olhos, aqueles olhos flamejantes, refletiram algo que eu não queria ver. Era um brilho que não era apenas luz. Era uma memória. Eu vi flashes, rápidas imagens de caçadores anteriores, homens que haviam caído naquela mesma floresta, seus rostos distorcidos pela dor, seus corpos consumidos pela presença daquele espírito. Eles estavam ali, refletidos nos olhos do leão, suas almas capturadas, presas naquelas chamas. O horror que eu vi fez meu corpo se contrair. Eu sabia o que acontecia com quem se aproximava dele. Era então que eu percebi a verdade da lenda. O leão não caçava para matar, ele caçava para consumir. Ele devorava a energia vital daqueles que desafiaram a natureza, que esqueceram que a floresta era um ser com um espírito próprio. Aqueles que morriam nas garras do leão não eram apenas mortos fisicamente. Eles eram absorvidos, sua essência, suas almas, devoradas pelo próprio espírito da floresta. O som do rugido que veio então foi ensurdecedor. Ele não era só um rugido. Era uma onda de pressão, uma força que esmagava tudo ao redor. A terra tremeu, as árvores se curvaram, e eu senti um calor intenso, como se a própria floresta estivesse em chamas. Eu sabia que não poderia fugir. Não havia mais saída. O leão, ou o espírito que o guiava, estava sobre mim, e eu era apenas uma alma frágil à mercê de seu poder. Eu nunca soube como consegui escapar. Tudo que lembro foi de uma sensação de perda, como se eu estivesse sendo levado para longe de mim mesmo, uma sensação de não pertencimento. Quando acordei, eu estava fora da floresta, de volta à aldeia, mas algo havia mudado. Eu sabia o que vi. Eu sabia o que senti. O leão não era uma lenda. Ele era real, e ele estava lá, nas profundezas da floresta, aguardando aqueles que ousassem desafiar o equilíbrio natural. Nunca mais voltei à floresta de Oak. E nunca mais duvidei das histórias. Eu nunca imaginei que algo tão sobrenatural pudesse se revelar diante dos meus olhos. A selva densa, com sua vegetação impenetrável e sons de criaturas desconhecidas, era apenas um pano de fundo para algo muito mais sinistro. Eu sempre fui um homem de ciência, alguém que acreditava que as histórias e lendas eram apenas isso, histórias. Mas, depois do que aconteceu, minha visão do mundo mudou para sempre. Tudo começou em uma expedição que me levou àquele pedaço de terra inexplorado, onde poucas pessoas se aventuraram. Me disseram que a selva era amaldiçoada, que ninguém voltava do coração dela sem sofrer algo irreparável. Mas minha curiosidade, meu desejo de entender o desconhecido, me levou a ir além do que a maioria temeria. Eu estava com mais 2 colegas, caçadores de expedições como eu, buscando novos recursos e formas de explorar aquelas terras selvagens. A nossa jornada parecia normal,
até que o ambiente começou a mudar de forma estranha. O ar ficou mais pesado, mais denso. O som da fauna ao nosso redor se silenciou de repente, como se todos os animais tivessem sido engolidos por uma pressão invisível. O calor da selva parecia sufocar cada respiração, mas o mais inquietante era a sensação de que algo estava nos observando, algo que sabia da nossa presença antes mesmo de nós mesmos. Eu ouvi falar de uma feiticeira, uma mulher misteriosa que vivia nas profundezas da selva. A lenda dizia que ela era jovem de aparência, mas que envelhecia a cada alma que capturava, e que sua voz tinha o poder de hipnotizar qualquer ser vivo. No começo, eu não dei atenção a essas histórias. Superstição, pensei. Mas depois daquela tarde, quando o crepúsculo se aproximava e o som do vento desaparecia, foi impossível ignorar. O canto suave começou a flutuar no ar, vindo de algum lugar distante, mas de uma forma que parecia estar por toda parte. Eu não sabia se estava ouvindo aquilo dentro da minha cabeça ou se era real, mas o som era inconfundível. Era como um sussurro suave, quase como uma melodia doce, mas ao mesmo tempo havia algo perturbador, algo que me fazia querer ouvir mais. Não consegui me mover. Não conseguia pensar. Tudo o que eu queria era seguir aquele som, seguir a fonte dele, sem questionar. Meus dois colegas estavam perto de mim, mas pareciam estar tão imersos na melodia quanto eu. Vi o olhar de um deles, vidrado, fixo, e o outro começava a se mover lentamente, como se fosse atraído pela voz também. Eu tentei falar, tentei gritar, mas minha voz se perdeu em meio ao som que se intensificava, preenchendo meu ser com uma sensação que eu não conseguia entender. Tudo ao meu redor se tornava nebuloso. Eu estava perdido, com a mente obscurecida pela música, como se estivesse afundando em um sono profundo, onde o único alicerce era aquele canto. Não sabia mais quem eu era, ou se ainda era eu. Tudo o que existia era aquela voz. E então, a dor começou. Primeiramente, foi uma sensação fria, como se algo gélido estivesse correndo por minhas veias, espalhando-se por meu corpo. Eu olhei para os meus braços, e para minha surpresa, a pele estava começando a esbranquiçar, como se estivesse congelando de dentro para fora. O ar, que antes era denso, agora estava se tornando espesso, como se fosse quase impossível respirar. Eu tentei me mover, tentar acordar, tentar sair daquele estado de torpor, mas era como se uma força invisível me mantivesse preso. A dor aumentava, como se as fibras do meu corpo estivessem sendo lentamente arrancadas. Era uma dor fria, penetrante, como se eu estivesse morrendo por dentro, e no entanto, algo me impedia de cair. Foi quando ela apareceu. Ela surgiu entre as árvores, sua figura esguia e elegante, como uma sombra que se moldava à escuridão da selva. Sua pele, pálida como marfim, refletia a luz fraca que restava, mas eram seus olhos que me paralisaram completamente. Eles eram profundos, negros, como dois poços sem fim. Ela não sorria, mas seus olhos eram suficientes para mostrar o quanto de maldade ela carregava dentro de si. Eu queria gritar, mas minha boca não obedecia. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Tudo o que eu podia fazer era olhar para ela enquanto ela se aproximava, movendo-se com uma suavidade assustadora, como se flutuasse. A cada passo que ela dava, meu corpo se tornava mais pesado. Era como se o ar ao redor dela fosse mais denso, mais espesso. Cada movimento meu estava sendo drenado, como se uma força invisível estivesse sugando minha vida. E então, ela cantou novamente. Eu não conseguia desviar os olhos dela. Não queria. Ela parecia ter o controle total sobre mim, e eu era apenas uma marionete à mercê de seus desejos. O som, agora mais intenso, reverberava dentro de minha mente, e eu sentia a última resistência que ainda restava em mim se desfazer. A dor, a sensação de frio, de estar sendo engolido por algo desconhecido, se intensificou. Eu estava sendo consumido. A mulher se aproximou mais, e eu vi como a beleza dela era enigmática, quase irreal. Mas havia algo nas sombras de seu rosto, uma essência de maldade pura que me fazia entender que ela não era humana. Ela estava ali para coletar algo, e eu sabia que não era algo que ela simplesmente pudesse pegar. Ela estava tomando minha alma. Ela estava me arrastando para um lugar onde eu nunca mais poderia retornar.
Eu vi minha vida passando diante de meus olhos, flashes rápidos de momentos felizes e tristes, coisas que eu pensava ter esquecido. Então, eu vi algo mais. No fundo dos olhos dela, como se refletido no abismo daqueles olhos negros, eu vi rostos. Eram rostos de pessoas, homens e mulheres, que estavam tão paralisadas quanto eu, suas almas capturadas, suas existências congeladas no mesmo destino que o meu. Cada um deles tinha sido tocado por aquele canto hipnótico, e agora eles estavam ali, como sombras presas nos olhos da feiticeira. Eu queria lutar, queria fazer algo, mas tudo o que eu conseguia sentir era a dor e a perda. O corpo parecia me abandonar, e a vida estava se esvaindo de mim. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que ela chegasse até mim, até que ela completasse sua colheita. Não havia escapatória. Eu estava paralisado, impotente, e a única coisa que restava era esperar. Esperar até que ela viesse coletar minha alma, assim como fizera com tantas outras. Mas o que me assusta mais é que, em algum lugar dentro de mim, eu entendi que talvez eu nunca tenha saído da selva. Talvez eu tenha sido apenas mais uma alma perdida, capturada pela música da feiticeira, e agora, meu espírito, junto aos outros, estaria preso para sempre. Era uma tarde comum, ou ao menos parecia ser, quando o mistério que rodeia o lago Tanganica começou a tomar forma diante dos meus olhos. Eu sempre fui cético em relação a histórias e superstições. Cresci em uma aldeia de pescadores, onde a vida girava em torno do lago, suas águas frias e profundas. Quando ouvia os mais velhos falarem sobre criaturas místicas e lendas perdidas, eu dava risada. Mas depois de tudo o que vivi, depois do que vi, eu sei agora que há coisas no mundo que não podem ser explicadas. Eu estava em uma expedição com alguns amigos, pescadores experientes como eu, tentando explorar novos locais no lago para capturar peixes maiores e mais valiosos. Já tínhamos percorrido muitas partes do Tanganica, um lugar que parecia ter uma vida própria, cheia de segredos e histórias não contadas. Foi no momento em que nos afastamos da costa, mais do que nunca antes, que as coisas começaram a mudar. O clima esquentou de forma estranha, uma umidade que se misturava com o frio das águas. O vento calou, e um silêncio opressor se abateu sobre nós, algo que nunca tínhamos sentido antes. Eu percebi que os meus companheiros estavam mais tensos do que o normal, com olhares nervosos e mãos inquietas. Ao perguntá-los o que estava acontecendo, todos disseram a mesma coisa: tem algo errado aqui, algo no fundo. Naquele momento, pensei que fosse só o medo das histórias antigas que estavam nos influenciando. Mas ao olhar para o lago, algo não parecia certo. O reflexo das montanhas nas águas estava distorcido, como se a superfície do lago fosse uma tela ondulante, maliciosa. Foi quando um de nós, Jonas, apontou para algo mais distante, onde a água parecia se agitar, embora não houvesse vento. Um movimento sutil, mas tão profundo que senti o estômago apertar. Eu ouvi dizer sobre ela. Jonas disse, sua voz tremendo: a serpente. A palavra serpente foi como uma sombra que se espalhou sobre todos nós. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, ficou claro que ninguém queria falar mais sobre aquilo. Mas não conseguimos desviar o olhar. Algo lá, sob aquelas águas escuras e implacáveis, nos observava. Um pressentimento de que o lago não era só um lago, mas um abismo, uma boca pronta para engolir tudo que ousasse se aproximar demais. Jonas começou a falar sobre a lenda, a história que todos conheciam, mas ninguém queria admitir ser real. Ele disse que, há muitas décadas, um pescador solitário havia lançado sua rede nas águas do Tanganica, mas ao invés de encontrar peixe, a rede havia se enroscado em algo enorme, algo vivo. O pescador tentou puxá-la, mas de repente, a água se agitou violentamente e a rede foi arrancada de suas mãos. Ele desapareceu sem deixar vestígios, e a única coisa que restou foi um grito abafado que ecoou das profundezas do lago, um grito que ninguém mais jamais esqueceu. Eles dizem que ela é uma criatura antiga, Jonas continuou, com corpo de serpente e olhos vermelhos como fogo. A serpente do Tanganica. Eu já tinha ouvido essa história antes, mas o medo que senti naquela hora era real demais para ser apenas superstição. Eu sabia que algo estava se aproximando de nós, e o que quer que fosse, não era uma simples história para assustar crianças.
Eu podia sentir isso na água. Um movimento. Uma pressão. Algo gigante se aproximando. Decidimos voltar, mas antes que pudéssemos virar o barco, o lago se agitou de uma forma nunca vista. A água começou a subir ao redor de nós, em ondas pequenas, mas com uma força que parecia vir de algo submerso. Meu coração disparou. Não estávamos mais sozinhos. Algo estava ali, perto, mais perto do que jamais imaginei. O som da água se tornando cada vez mais turbulento era ensurdecedor, mas o pior veio depois. Foi como um grito. Não um grito humano, mas uma explosão de som abafado, como se viesse de um ser que estava submerso há milênios. Eu senti a dor desse grito, como se o próprio lago estivesse tentando se comunicar, tentando nos avisar para que fossemos embora. Mas nós não conseguimos. O medo nos paralisou. Não podíamos sair, não podíamos fazer nada além de ouvir aquele som. E então, algo enorme surgiu da água. Eu vi primeiro os olhos. Vermelhos, brilhantes, como brasas acesas em uma noite fria. Aqueles olhos estavam fixos em nós, e foi o suficiente para que meu corpo congelasse. A criatura se ergueu, movendo-se lentamente. Seus movimentos eram tão precisos, tão calculados, como se estivesse se aproximando de nós com uma intenção clara. Eu vi sua forma pela primeira vez, uma serpente gigantesca, com escamas que refletiam a luz da lua, coberta de algo que parecia um manto de escuridão. Ela não tinha apenas um corpo longo e sinuoso, mas algo ainda mais aterrador. Sua presença parecia engolir toda a luz ao seu redor. Seus olhos não piscavam. Eles eram profundos, infernais. Eu tentei gritar, mas minha garganta se fechou. A criatura continuava a emergir das águas, como se não houvesse fim para seu tamanho. Sua cabeça se elevou acima de nós, e então eu senti uma dor intensa no peito, uma pressão que se espalhou por todo o corpo. A água ao redor de nós parecia começar a se fechar. A água fria que antes parecia tranquila agora era um lugar de pavor. Ela estava nos cercando, fechando o cerco. Foi então que o barco virou. Um movimento rápido, uma explosão de força da criatura, e tudo o que conhecíamos foi arrastado para as profundezas. Eu lutei, tentei nadar para a superfície, mas a água estava puxando com uma força sobrenatural. Não importava o quanto eu me esforçasse. Eu sentia a pressão aumentando, o grito abafado da serpente ecoando em minha mente. Senti como se minha vida estivesse sendo drenada, como se as forças do lago, daquela criatura, estivessem consumindo tudo o que eu era. Quando acordei, estava em uma margem distante. Não sabia como havia chegado ali. Minhas roupas estavam molhadas, meu corpo exausto, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som distante do lago. Mas, enquanto eu olhava para as águas calmas, uma coisa ficou clara para mim. Quem ousa lançar a rede sobre a serpente nunca mais será visto. Ela já havia me marcado, e em cada canto daquele lago eu sabia que ela ainda me vigiava, esperando o momento certo para me arrastar de volta. Era uma noite sem lua quando decidi visitar a aldeia de Zulu, algo que havia sonhado fazer por muito tempo. Ouvi muitas histórias sobre aquele lugar, sobre sua cultura rica, mas o que mais me fascinava era a lenda da árvore que se erguia no centro da floresta. Todos os aldeões falavam dela em sussurros, como se temessem atrair a atenção do que morava ali. Diziam que à noite, quando o céu estava sem estrelas, o espírito do guardião da noite se despertava. Ele vigiava a árvore, e quem ousasse desrespeitar seu território nunca mais seria visto. Quando cheguei, fui recebido com receio. Os olhos dos aldeões eram cheios de medo, mas ninguém me disse nada diretamente. Só me alertaram para não me afastar de seus limites, para não fazer barulho na floresta depois do pôr do sol. A curiosidade me consumia, e eu sabia que precisava ver por mim mesmo o que havia de tão temível naquela árvore. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha no ar, como se algo invisível me observasse, esperando que cometesse um erro. À medida que a noite se aproximava, o silêncio da aldeia me engoliu. O som das folhas ao vento, que durante o dia era reconfortante, se tornava cada vez mais sinistro. Fui me afastando discretamente, tentando não ser notado,
e logo me vi caminhando pela floresta escura, o cheiro da terra molhada e o frescor da vegetação me envolviam. O luar não penetrava as copas das árvores, fazendo a escuridão ser densa e opressiva. Era como se a própria floresta quisesse me engolir. Caminhei por mais de 1 hora, sempre com a sensação de que algo estava errado. Cada passo parecia mais pesado, mais lento. Algo estava se movendo à minha volta, mas eu não sabia o que. Às vezes, ouvia algo como um farfalhar de galhos, mas sempre que olhava, a escuridão estava silenciosa, imperturbável. Eu queria voltar, mas o medo e a curiosidade me seguravam. Quando finalmente vi a silhueta da árvore no meio da clareira, uma sensação de alívio me percorreu. Ao mesmo tempo, uma inquietude tomou conta de mim. Ela era enorme, com o tronco grosso e retorcido, suas raízes se espalhando como tentáculos em direção ao solo, e seus galhos pareciam garras que buscavam o céu. Mas foi o silêncio ao redor dela que me fez perceber que algo estava errado. Não havia sons de animais, não havia vento. A floresta inteira parecia estar em suspense, esperando alguma coisa. E então, eu ouvi os passos. Pesados, ritmados, como se alguém estivesse caminhando em minha direção. Eles ecoavam pela clareira, mas quando me virei, não vi nada. Só as sombras da árvore, dançando ao sabor do vento, pareciam me observar. Eu devia ter voltado para a aldeia, mas uma força invisível me prendeu ali, como se eu fosse uma marionete, arrastada para algo que eu não entendia. O som dos passos aumentou, e então, pela primeira vez, consegui ver algo se mover entre as árvores. Não era um animal. Era uma figura imensa, uma sombra sem rosto, algo que se erguia acima de tudo ao seu redor. Seu corpo era feito de galhos, raízes e folhas, uma fusão de madeira e natureza. Seus braços se estendiam para o chão, suas mãos como garras, imponentes, prontas para capturar quem se aproximasse. E aqueles olhos, que eu sabia que não existiam, mas que ainda assim senti como se estivessem ali, me observando, me julgando. O guardião da noite. Eu sabia que não podia correr, não podia gritar. A cada movimento, ele se aproximava mais, mas não fazia barulho. Seu peso parecia fazer a terra tremer. Suas mãos, que não eram humanas, se estendiam em minha direção, se movendo com uma lentidão sinistra, como se soubesse que eu estava paralisado pelo medo. Eu tentei falar, tentei me mover, mas tudo o que consegui foi ficar ali, com a sensação de que meu corpo não me obedecia. O que eu estava vendo não era real. Não poderia ser. Mas ali estava ele, diante de mim, uma entidade que não pertencia à realidade. Os galhos e raízes se estendiam para me prender, e eu senti algo frio me envolver, como se as mãos invisíveis do espírito estivessem me tocando, me aprisionando. A sensação era de completa impotência. Eu não podia escapar. Ele sabia disso. Ele sempre soubera. O guardião da noite não fazia nada além de me observar, suas raízes se entrelaçando ao redor de meus pés, me imobilizando ainda mais. Não podia gritar, não podia respirar direito, como se a própria floresta tivesse decidido que minha presença ali era um pecado. Por um momento, achei que fosse morrer ali mesmo, naquela clareira escura, envolto por essa criatura sem rosto e sem alma. Mas então, o espírito se afastou, lentamente, sem nunca tirar os olhos de mim. Ele se ergueu de volta para a escuridão, como se fosse uma sombra que se dissolvia na noite. E eu fiquei lá, sozinho, tremendo, com a certeza de que se tentasse me mover, ele voltaria. Mas, ao mesmo tempo, havia algo estranho no ar. Como se o espírito ainda estivesse ali, observando, esperando que eu cometesse um erro. Eu sabia que não podia voltar à aldeia, que minha curiosidade havia me levado além do limite. Se eu tentasse falar sobre o que vi, ninguém acreditaria. Mas a verdade era que eu não precisava de palavras. O que vi naquela noite, o que senti, era real demais para ser descrito. O guardião da noite não era apenas uma lenda. Ele era real, e ele estava sempre esperando. Nunca mais olhei para aquela árvore da mesma forma. Eu sabia que ela era o lar de algo mais do que um espírito vingativo. Ela era o ponto de encontro de algo que transcende o tempo, algo que nunca deveria ser perturbado.
E assim, voltei para a aldeia, sabendo que a cada passo que eu dava, o guardião da noite me vigiava, esperando que eu ousasse retornar. A tempestade começou sem aviso, como sempre. O céu antes claro se cobriu de nuvens pesadas, e o vento, que até então era suave, se transformou em algo feroz, cortante. Eu estava sozinho no deserto do Saara, perdido. Não havia mais referências, só areia que se estendia até onde os olhos podiam ver. Minhas provisões estavam quase no fim, e meu mapa não me ajudava mais. A tempestade me engoliu rapidamente, fazendo o mundo ao meu redor desaparecer. Eu sentia o desespero começando a tomar conta de mim, as palmas das mãos suando, meu peito apertado e o ar cada vez mais pesado. Enquanto o vento se intensificava, uma sensação estranha começou a se instalar em meu corpo. Não era só o medo da tempestade. Era algo mais, algo inexplicável, como se o próprio deserto estivesse vivo e me observando. Tentei manter o rumo, mas não havia mais sinais de caminho, só dunas de areia que pareciam se mover a cada instante. Cada passo se tornava mais difícil. O calor escaldante era sufocante, mas ao mesmo tempo o vento, gelado e cortante, cortava minha pele como facas invisíveis. O silêncio entre as rajadas de vento era ensurdecedor. Eu não sabia mais para onde ir, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Foi então que o vi. Ele apareceu no horizonte, uma figura solitária cavalgando contra o vento. Não parecia humano, mas ao mesmo tempo não era uma miragem. Ele cavalgava sobre a areia como se fosse parte do vento, sua silhueta indistinta, envolta em uma espécie de névoa espessa. A imagem era nítida demais para ser uma alucinação, mas sua presença era tão fora de lugar que a minha mente não conseguia processá-la de imediato. Seus olhos, ou o que eu pensei serem seus olhos, brilhavam com uma intensidade fantasmagórica. Não havia dúvida, ele estava vindo em minha direção. O cavaleiro avançava em direção à tempestade sem hesitar, e eu, incapaz de me mover, simplesmente fiquei ali, paralisado pela cena. Cada vez que o vento batia com mais força, ele parecia ser levado mais longe, mas ao mesmo tempo se aproximava mais, como se o próprio deserto o acolhesse. Eu sabia, sem saber como, que ele não era uma pessoa comum. Havia algo no seu andar, na maneira como sua presença se impunha, que me fazia acreditar que eu estava diante de algo sobrenatural. Algo antigo, algo imortal. O Cavaleiro do Deserto. A lenda, que eu havia ouvido apenas em murmúrios em aldeias distantes, começava a tomar forma diante de mim. Eles diziam que o cavaleiro era uma entidade que vinha do próprio coração do deserto, um espírito condenado a vagar pelas dunas, buscando almas perdidas. Aqueles que o viam, que se cruzavam com ele, nunca mais retornavam. Eu sabia que estava em suas mãos. Uma parte de mim queria gritar, correr, fugir, mas algo me mantinha imóvel, como se minha alma já estivesse conectada ao seu destino, aquela viagem sem volta. O cavaleiro aproximou-se ainda mais, e uma onda de calor e frio misturados percorreu todo o meu corpo. Eu podia sentir o peso de sua presença como uma pressão em meu peito, e o vento que antes era só vento se tornou uma força sobrenatural, como se ele mesmo fosse o senhor daquele ar, daquela areia. Seu cavalo, que parecia mais uma sombra do que um ser físico, movia-se com uma precisão assustadora, como se a areia fosse sua morada eterna. De repente, a figura parou, ficando a poucos metros de mim. Ele não disse nada, e eu não conseguia falar. Não havia necessidade. O silêncio entre nós era profundo, imenso, como se o próprio deserto nos engolisse. Eu sabia que ele não era humano, sabia que eu não deveria estar ali, mas não conseguia desviar o olhar. Seus olhos, ou o que quer que fossem aqueles pontos brilhantes, pareciam me absorver, me entender de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Ele não precisava falar, não precisava fazer nada. Eu sabia, sem saber como, que ele estava esperando por mim. Eu, como tantos outros antes de mim, estava perdido. Ele era a resposta. O vento aumentou, e uma dor fria começou a se espalhar pelo meu corpo, como se minha energia vital estivesse sendo sugada para o deserto. Minha visão começou a ficar embaçada, e meu corpo parecia ficar mais leve, como se estivesse sendo levado pelo vento.
Mas o cavaleiro não se movia. Ele apenas me observava, e nesse olhar eu encontrei a verdade amarga do meu destino. Ele me conduziria à solidão eterna, aquele vazio imenso onde o tempo não existe. Eu entenderia, talvez, o que era o deserto, o que era ser uma alma perdida, uma alma condenada a vagar sem fim. E então, ele levantou a mão, e a sensação de estar flutuando se intensificou. Não sei se o vento me empurrou ou se fui eu quem me movi em direção a ele, mas de repente, como se fosse uma transição para outra realidade, eu estava lá, em sua presença, no centro daquela tempestade sem fim. O deserto ao meu redor parecia se estender até o infinito. O vento era agora o único som que eu ouvia, e sua intensidade se tornava uma companhia solitária, esmagadora. Eu estava com ele, com o cavaleiro, perdido no vasto nada. Foi quando ele desapareceu. Não de uma vez, mas como se tivesse se dissolvido no vento, se tornando parte do ar, parte da tempestade. E eu também me dissolvi. Não havia mais corpo, não havia mais tempo, apenas a sensação de ser levado pelo vento, de ser levado para uma eternidade onde a solidão era minha única companhia. O deserto, o cavaleiro, a tempestade, tudo parecia ser uma extensão de mim agora, algo de que nunca mais me desprenderia. E assim, eu me tornei parte da lenda, parte do vento que percorre as dunas do Saara, aguardando a próxima alma perdida, aguardando aquele que, como eu, se perderia para sempre. O cavaleiro do deserto me encontrou. E agora, ele é o único que eu vejo, a única presença que sinto, enquanto o vento ainda me carrega, para sempre.